Hello guys, eu sou o Thiago, sou professor de inglês da rede e hoje eu vim dar umas dicas para vocês mandarem bem na parte de língua estrangeira moderna na prova do Enem. Essas dicas elas se aplicam a todas as línguas estrangeiras, então não se preocupe, porque essa aula vai te ajudar mesmo que você não tenha escolhido inglês, beleza? Então vamos lá. A dica número 1 é: observe atentamente toda a linguagem não verbal que houver no seu texto, tá bom? O texto pode ter caricatura, pode ter gráfico, pode ter charge, pode ter um monte de imagem naquele texto. E aí, essas imagens, esses gráficos, caricaturas, charges e tudo mais, podem te ajudar a interpretar melhor aquele texto. Isso vai te ajudar bastante, então preste muita atenção e não ignore a linguagem não verbal do texto, beleza? A dica número 2 é: busque no texto palavras que você já conheça, né? Busque palavras que você já convive. A gente já convive com várias palavras em inglês no nosso dia a dia. A gente fala sobre crush, a gente fala sobre Netflix, a gente fala sobre fast food e tudo mais. Então você já conhece muitas palavras em inglês. Apenas acompanhe essas palavras, marque elas no texto, porque elas podem ser palavras-chave para o seu entendimento. Vão te ajudar bastante a entender aquele textinho ali, beleza? A terceira dica é: busque no texto palavras que são cognatas, né? O que são cognatos? Cognatos são palavras que se parecem tanto no inglês quanto no português, ou em qualquer outra língua, na verdade. Elas se parecem nas duas línguas e elas têm o mesmo significado, né? Um exemplo disso é a palavra police, né? Quando você vê a palavra police, que significa polícia, no texto, você já sabe qual é o significado daquela palavra, porque ela se parece nas duas línguas e ela tem o mesmo significado, beleza? Então busque por cognatos no seu texto, pode ir grifando essas palavras que elas vão te ajudar a entender melhor ali na hora de interpretar o texto, beleza? Terceira dica é: tome muito cuidado com os falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São palavras que se parecem nas duas línguas, mas na verdade elas não têm o mesmo significado. Um exemplo bom disso é a palavra fabric. A palavra fabric, ela parece fábrica em inglês, mas na verdade ela significa tecido. Ela não tem o mesmo significado. Então essa palavra é um falso cognato e ela pode acabar te enganando aí na hora de fazer a sua leitura do texto, tá bom? Mas não se preocupe tanto, porque essas palavras elas são em um número muito menor do que os verdadeiros cognatos. Então você vai encontrar poucos falsos cognatos no texto. Eu recomendo que você dê uma olhadinha na internet a lista de falsos cognatos mais comuns, tá bom? É muito melhor para você saber quais são os falsos cognatos, já que a lista é bem menor e é mais fácil de memorizar, tá bom? Próxima dica é: busque no texto palavras que são chave, palavras muito importantes que vão te ajudar a entender sobre o que o texto está falando, né? Pode estar falando sobre política, pode estar falando sobre fome, pode estar falando sobre pobreza, o texto pode estar falando sobre diversas coisas. E se você encontrar as palavras-chave nesse texto, elas vão te ajudar a compreender muito melhor, beleza? Próxima dica é: tenha muito foco na hora de ler o enunciado da questão. O comando da questão, ele vai te direcionar para a parte certa do seu texto, para você saber o que você tem que procurar. Assim você não precisa ler o texto, reler o texto totalmente 2, 3, 4 vezes. Se você souber para onde a questão está te direcionando, você só precisa ler um trechinho dela e aí você vai saber onde é que está a resposta daquela questão. Você não precisa ler o texto novamente todinho, entendeu? Muito mais prático, muito mais rápido e muito mais fácil. Assim você economiza tempo que você pode aplicar, por exemplo, na hora de fazer sua redação. E isso vai te ajudar bastante. Essas são as dicas de hoje, pessoal. Espero que essas dicas te ajudem bastante na hora de fazer sua prova e espero que você se dê bem. Um abraço.